E olha, vamos agora voltar a falar sobre a suspensão das tarifas de Donald Trump. Com essa suspensão das tarifas globais, né, por parte da justiça americana, as bolsas da Ásia acabaram fechando no campo positivo, como a gente viu mais cedo, e desde o anúncio, né, do Tribunal do Comércio americano, o mercado avalia um novo cenário de comércio global e quais serão os impactos dessa decisão. E é para entender melhor os próximos passos de Donald Trump e também o rumo que pode levar à guerra comercial agora via judicial que eu converso com o estrategista-chefe da RB Investimentos, Gustavo Cruz, que já está aqui comigo. Gustavo, muito bom dia para você. Obrigado pelo seu tempo aqui para a gente entender um pouco, né, essa notícia que ainda precisa ser melhor absorvida nesse momento, né, Gustavo? Mais um desdobramento. Bom dia para você. Bom dia, pois é, ninguém estava esperando que ontem à noite saísse essa notícia. Várias medidas do Trump realmente são Uhum. um pouco imprevisíveis, um pouco polêmicas, mas ninguém imaginava que a justiça ia tomar uma decisão nessa velocidade. Pois é, mas aí nesse momento, Gustavo, esse bloqueio, né, judicial das tarifas de Trump, que foi baseado numa interpretação, né, de que o Trump exagerou, extrapolou na sua autoridade como presidente da República ao usar uma lei de emergência nacional, na sua leitura, qual que é o impacto imediato dessa decisão para os mercados globais? E aí eu falo especialmente os emergentes para que a gente também possa localizar o Brasil nessa história, né? É claro que as bolsas já têm aqui uma resposta imediata, que é o que a gente está vendo. Daqui a pouco até quero falar sobre isso. Mas em relação aos mercados globais, qual que é a leitura que você faz nesse momento? Perfeito. Eu acredito que os mercados vão reagir bem por um tempo, porque guerra comercial significa crescimento menor. Não tem tanta dúvida sobre isso. Pode ser uma magnitude maior, uma magnitude menor, mas conforme as tarifas são colocadas, realmente as economias crescem menos e as economias emergentes que dependem dos Estados Unidos e China para boa parte das suas exportações acabam tendo um desempenho ainda mais fraco. Então, diante disso, a tendência é que os mercados reajam bem. Curiosamente, o dólar tende a se valorizar, porque a interpretação é que a economia americana iria pior e com isso a moeda valeria menos. Agora ele tende a valorizar um pouco, mas acompanhar como que vai ser o desdobramento. O governo Trump afirmou já que vai recorrer boa parte das decisões de ontem, porém a interpretação é que ele não tem tantas alternativas. Quando ele foi derrubada a questão de tarifa de 10% sobre todos os países, inclusive boa parte das economias emergentes, ele fica com a alternativa de colocar por 150 dias tarifa sobre esses países novamente. As, os exportadores vão esperar 150 dias e depois enviar os produtos, eles vão tentar antecipar se ele vai tomar essa decisão ou não. Claro que um ou outro item, como a tarifa de 25% sobre aço e alumínio, continua, a tarifa sobre peças de automóveis e automóveis continuam, mas de qualquer maneira, imagino que essa vai ser a interpretação dos países emergentes agora. Aí, Gustavo, por outro lado, mesmo bloqueando alguma das tarifas, ainda permanecem de pé tarifas, algumas determinadas tarifas, né? Por exemplo, a do aço, alumínio, automóveis. E nessa situação há uma justificativa de segurança nacional. Essa seletividade jurídica, se assim a gente pode dizer, tende a gerar distorção competitiva nesse momento, na tua visão, e talvez mais incerteza para os exportadores? Com certeza, eu acredito que hoje em dia fazer negócio com os Estados Unidos se torna um pouco mais imprevisível. Ao contrário de outros países, outras regiões, a gente vê o Oriente Médio se esforçando bastante para se tornar um parceiro comercial relevante de diversas partes do mundo, os Estados Unidos hoje tentam se fechar. E a tendência é que vários países no mundo sigam um pouco o exemplo americano. A gente vê um movimento maior de uma parte da população pedindo uma proteção maior de empregos de determinados setores das economias. A globalização, que passou por um processo de expansão muito grande nos últimos 20, 25 anos, agora tende a diminuir um pouco. Por isso, quem negocia com os Estados Unidos está tentando buscar alternativas. Ontem a gente teve também o balanço da Nvidia. Eles mostraram que cerca de 2,5 bilhões de dólares em vendas para a China foram perdidos diante das tarifas. Então já é uma das maiores companhias do mundo, mostrando numericamente mesmo, quanto que eles perderam de vendas, e eles buscando alternativas, outras parcerias estratégicas com outras regiões do mundo, para tentar evitar estar nessa rota de colisão entre Estados Unidos e China, ou outros países que pensem em comércio Estados Unidos e outras regiões, vão tentar também ficar fora desse eixo, porque
Existe a vontade do presidente americano Donald Trump de colocar mais tarifas, de tentar proteger o comércio local, a indústria local. A tendência não mudou. Uhum. Agora, Gustavo, a gente sempre costuma falar bastante sobre questão de insegurança jurídica, né? Por exemplo, aqui no Brasil. Pensando nisso, considerando isso, que isso é um fator que impacta diretamente investimentos e tudo mais, é importante também lembrar que o tribunal foi bem duro, né, ao afirmar que as tarifas tornaram a política comercial dos Estados Unidos dependente de caprichos presidenciais, né, assim que eles citaram. Agora, como que isso repercute, na tua visão, na confiança internacional sobre a questão da previsibilidade regulatória nos Estados Unidos? Bom, eu entendo que tem várias medidas do Trump que ele passou um pouco por cima do que entrava no seu escopo de Uhum. decisão. Por exemplo, o USAID, aquela ajuda humanitária enviada dos Estados Unidos para partes do mundo inteiro, essa é uma decisão, é uma criação do Congresso americano que caberia ao Congresso decidir se eles vão aumentar ou diminuir e não ao presidente da República. E por isso existe base legal para que ela seja derrubada também. Só que o Trump ele veio com uma velocidade de medidas tão rápidas que a oposição e a justiça se viram encurralados, com um tempo de resposta muito pequeno para a quantidade de medidas novas que muitas vezes eles não estavam no radar para serem colocadas. Enquanto ele mencionava sobre deportação, depois que ele foi eleito, alguns desses outros temas eles até eram tocados, mas não nessa magnitude, nessa velocidade que foram colocados. Uhum. Por isso, a gente sabe que quando você pensa em uma fábrica, em um investimento que demanda bilhões de dólares, você está pensando no longo prazo. Quando você está com uma multinacional e pensa em colocar sua fábrica nos Estados Unidos, você não está pensando para esse mandato do Trump, você está pensando para a próxima década, para os próximos 15 anos. Por isso, quando essas medidas são revogadas, talvez algum dos investimentos anunciados nos últimos tempos para tentar agradar o presidente americano, elas sejam colocadas em on hold, sejam postergadas um pouco, porque talvez não faça tanto sentido assim. Eu acredito que os Estados Unidos ainda continua a maior economia do mundo e vai continuar sendo, mesmo que passe por alguns anos de Uhum. revés. A gente teve durante muitos anos os Estados Unidos crescendo acima da média dos países desenvolvidos, não vai deixar de ser interessante participar dessa economia, mas com uma briga judicial tão grande, melhor ficar um pouco com os planos esperando do que se antecipar. Pois é, até porque é um embate jurídico que pode ser longo, né? Inclusive, trazendo, ainda mantendo um cenário de muita imprevisibilidade, né, Gustavo? Agora, essa decisão pode ser um divisor de águas para limitar o uso político de instrumentos tarifários pelos Estados Unidos na tua interpretação? Bom, um dos pontos ainda diz que se eles se considerarem muito prejudicados por outros países, eles podem manter as tarifas, tanto que uma parcela das tarifas específicas sobre a China vão continuar. Uhum. Então, diante disso, eles podem tentar alegar em decisões futuras que alguma decisão geopolítica foi exagerada contra os Estados Unidos. O que fica mais frágil? Você falar que Canadá e México, por exemplo, são dois grandes parceiros econômicos dos Estados Unidos e estão fazendo isso. Aquelas tarifas de 25% sobre México e Canadá, ele teria que ser uma medida muito impopular, falar que eles praticam algo desleal, sendo que eles têm um grande acordo comercial envolvendo os Estados Unidos, isso parece improvável. Mas se, por exemplo, eles enfrentam uma medida da Coreia do Sul, do Japão, de algum parceiro que não é tão essencial assim aos olhos do presidente americano, aí ele conseguiria durante um tempo, por exemplo, colocar essas tarifas e levar tudo para a justiça novamente. Mas é ruim também para outra ponta falar que eles vão questionar os Estados Unidos na justiça. O Trump ele Uhum. gosta, ele diz explicitamente que ele quer ser temido. Ele não quer que as pessoas tentam partir de frente contra ele, e seria mais ou menos isso. Gustavo, só para a gente amarrar aqui e finalizar o nosso papo, com essa descompressão momentânea dessas tensões comerciais, ou pelo menos de parte dessas tarifas, dá para poder a gente falar em uma captura de alívio momentâneo? Assim, dá para poder a gente falar de uma brecha de oportunidade, nem que seja momentânea, nesse alívio, até que essa definição seja melhor dada nesse momento, que alimente talvez uma estratégia, uma revisão de estratégia de alocação no curto prazo, ou não? Acredito que vai acontecer sim,
mas ainda com aquela expectativa de volatilidade muito Muito grande por grande. trás, ou seja, investir nos Estados Unidos pode parecer interessante agora para o resto do ano, porque as tarifas podem ser bem menores do que muitos imaginavam, mas isso não significa que o risco voltou ao patamar do ano passado, porque ainda pode aparecer alguma outra decisão do Trump nesse sentido. Ele pode, como eu falei, colocar essa questão dos 150 dias ou alegar que tem algum item que está ferindo a segurança nacional, que ele consiga explicar de forma mais detalhada e voltar às tarifas. Então, diante disso, o mercado já não comemora tanto assim, tanto que você vê as bolsas subindo, mas não é que uma alta expressiva, revertendo tudo que aconteceu ao longo desse ano. É uma alta até tímida, perante ao que está sendo derrubado. Então, Uhum. quando a gente pensa no que caíram as bolsas no começo de abril, não está voltando nessa magnitude, nessa proporção no dia de hoje. Pois é. Gustavo, quero muito agradecer a tua participação aqui conosco. Conversamos com o estrategista-chefe da RB Investimentos, Gustavo Cruz. Sempre bem-vindo aqui na nossa programação, viu, Gustavo? Ótimo dia para você. Para vocês também, toda a equipe, muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.